Nesta semana, em continuidade ao estudo da educação cristã, nós estudamos a lei como professor. O que aprendemos nessa semana? A semana foi uma semana densa de ensino, densa de aprendizado. Aprendemos primeiramente que somos salvos pela graça, e isso é o amor, uma demonstração do amor incondicional de Deus para com cada um de nós. Nós somos salvos enquanto ainda pecadores. Mas ainda, irmãos, nós vimos que devemos amar e temer a Deus. E antes de ser conflitantes, esses dois conceitos, amar e temer, eles são intrinsecamente unidos, estão intrinsecamente unidos. Se eu amo a Deus, eu tenho um temor respeitoso por Ele, eu tenho reverência por Ele. Eu coloco Deus no seu devido lugar e que me coloco também no devido lugar. E dessa forma, irmãos, temo a Deus pela sua grandiosidade, pelo seu poder, pela sua santidade. Tenho a Deus em alta conta. Mas vimos também, irmãos, que a lei pode servir para nós como testemunha de acusação. E vimos lá que Moisés foi recomendado a Moisés para que ele fizesse um cântico para que o povo pudesse lembrar do seu compromisso com Deus, lembrar da aliança. E quando as coisas fossem mal e eles cantassem aquele cântico, que estava na tradição oral do povo, eles iam ver como eles estavam se afastando de Deus e desta forma, então, voltar para Deus. O objetivo da lei escrita ou da lei oral, nessa forma de cântico, é para fazer com que nós, ao nos vermos em situação de pecado, voltarmos e procurar o Senhor Jesus Cristo. Nós vimos ainda, irmãos, que a Bíblia diz que obedecer leva ao sucesso. Vimos o exemplo do rei Ezequias, vimos o exemplo de Josué. Mas também, irmãos, vimos que não é sempre assim. Nós estamos vivendo num mundo que está imerso num grande conflito, um conflito cósmico. E nesse conflito cósmico, irmãos, Satanás tem feito com que pessoas boas, pessoas piedosas, pessoas que guardam a lei de Deus, que fazem a vontade de Deus, sofram e morram e sejam perseguidas, como se não tivessem um Deus. E isso ainda serve para os céticos, para os incrédulos, falar assim, que Deus é esse que não protege os seus filhos? Mas veja, irmãos, nós não devemos achar que a prosperidade do mundo, a prosperidade que o mundo propõe, é a prosperidade que devemos buscar. Devemos ser prósperos espiritualmente. E para sermos próximos espiritualmente, nós devemos fazer a vontade de Deus, independente das circunstâncias. Mas vimos ainda ontem, e esse é o nosso maior exemplo, qual é o maior exemplo que devemos seguir? O maior exemplo que devemos seguir é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ao seguir a Jesus Cristo, ao tê-lo como exemplo, ao ver a vida do Senhor Jesus Cristo em favor de cada um de nós, para que nós pudéssemos ser resgatados, ser salvos, nós devemos ser recíprocos a Ele. Veja lá, irmãos, o texto de Mateus 22, 37 a 40. Respondeu-lhes Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, irmãos, veja, amar a Deus e amar ao próximo. Desses dois mandamentos depende todo o resto. Na verdade, irmãos, amar a Deus e amar ao próximo, então amar. Amar é que compreende todos, abarca todos os mandamentos. Se você ama a Deus, você não vai ter outros deuses diante de si, não vai tomar o nome dele em vão. Você vai guardar o dia que ele santificou. Se você ama ao próximo, você não vai matar, não vai mentir, não vai adulterar. Veja, irmãos, amor. Quando nós somos salvos, a lei nos ensina a amar.
Senhor Jesus disse aqui assim, esse é o primeiro grande mandamento, e o outro mandamento, amar e amar. Então, irmãos, amar é a lei de Deus. E é essa lei que deve ser o nosso professor, a lei do amor. Como é que eu demonstro que amo a Deus, irmãos? Obedecendo a Ele primeiramente. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, está escrito na Bíblia. Mas a outra maneira de mostrarmos amor a Deus, irmãos, é amando os seus filhos. Você já viu como faz bem para cada um de nós, pais ou avós, ver que alguém trata bem os nossos filhos ou os nossos netos? Que alguém tem carinho pelos nossos filhos, pelos nossos netos? Há um provérbio popular que diz assim, quem meu filho beija, minha boca adoça. Sabe, irmãos, nós podemos mostrar amor a Deus e devemos mostrar amor a Deus amando os seus filhos. Os seus filhos são todos aqueles que estão ao nosso lado. Como eu já disse ontem, primeiramente no lar, na sociedade, na família, na vizinhança, no trabalho, na escola. Nós temos que ser diferentes, irmãos. Nós não podemos ser como os outros. Nós temos que ter uma consideração especial com as pessoas. E é esse o plano de Deus, e é isso que a lei nos ensina como um bom professor. E Deus nos abençoe, que a gente possa entender dessa forma. Que a gente possa entender a lei não como um conjunto de regras e não faça, não faça, não faça, mas como uma regra áurea que diz assim, ame. Ame a Deus e ame ao próximo. E assim você vai estar cumprindo a vontade de Deus. Aquele que veio a esse mundo para nos resgatar, para nos salvar. Como diz lá em Filipenses 2, não teve por usurpação igual a Deus, mas se tornou como homem, sujeito à morte, morte de cruz, para que nós pudéssemos ser salvos.